Olá pessoal, tudo bem? Atrasamos um pouquinho, desculpa. Tô dando aqui a permissão para a Luana poder entrar também. Oi! Olá, tudo bem? Nossa, que cara de doida. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia também. Sejam bem-vindos, pessoal. Olha, um pouquinho antes de vocês entrarem, eu tava assim. Aí eu perguntei pra Luana se estava muito humano. Ela falou que tava um pouquinho. Aí eu fiquei um pouquinho constrangido. Vamos assim mesmo, depois que der frio, porque agora dá frio, Luana. Bota, porque daí você fica compatível comigo, entendeu? Que eu tô Agora dá também, ó. frio, entendeu? Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Luana, a sua conexão tá falhando um pouquinho. Eu não sei se é o meu Wi-Fi ou o seu. Eu vou te. Melhorou? Peraí, pessoal, deixa. Parece que melhorou. Então vamos assim. Então, assim, boa noite, pessoal. Eu queria saber se vocês estão ouvindo bem, vendo bem. Por favor, mandem aí os corações que vocês estão ouvindo a gente, estão aí acompanhando do outro lado. O tema hoje da nossa live é a postura, né, nossas posturas que facilitam um processo de sucesso ou de fracasso em todos os campos, no campo profissional, no campo sentimental, todos eles, né? Então, se vocês acham que esse tema pode beneficiar alguém que vocês conhecem, vai naquele triângulozinho ali embaixo e encaminha por direct para as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar disso aí, tá bom? Então, eu sou Anquises, sou economista, sou psicanalista, facilitador em constelações sistêmicas e coautor do livro Inteligência Sistêmica. Tenho aí mais ou menos umas 8.040 horas de experiência na técnica de constelação sistêmica e dessas 8.000 horas eu fui coletando dados, coletando informações que me ajudam a saber quando as pessoas caminham mais por uma direção, elas têm mais êxito. Quando elas caminham por uma outra direção, elas acabam tendo um pouco menos de êxito. É verdade. A Maíra está dizendo que isso é um aperitivo do workshop de sábado. Sábado nós vamos ter um workshop só sobre esse tema. Um workshop online, mas só sobre esse tema, tá? E essa é a Luana Mendieta. Ela é colaboradora do Resiliência Humana. Nós trabalhamos juntos nessa casa. E eu vou deixar ela se apresentar um pouco agora para vocês a conhecerem também. Boa noite, pessoal. Anquises, obrigada pelo convite. Estou feliz da gente poder falar esse tema, porque é um tema que as pessoas vêm me pedindo bastante para fazer live, para falar. Eu sou a filha do Zé Luiz e da Ana. Atualmente estou terapeuta integrativa, então lá no Resiliência Humana a gente faz colaboração juntos na equipe de terapeutas. A minha especialidade, eu também tenho a terapia sistêmica, as constelações familiares, mas também eu faço uma técnica de autocuidado integral com aromaterapia, reiki, meditações e outras técnicas. Mas a base de transformação vem da constelação. Eu não tenho tantas horas de voo igual o Anquises, eu vim mais para aprender nessa live e dar umas contribuições do que eu presencio, experiencio na minha própria vida, porque de fato essas posturas vêm transformando a mim, as pessoas que eu tô tendo a possibilidade agora de também atender profissionalmente. Então é um grande prazer estar aqui com você falando sobre esse tema. Então vamos lá. Bom, pessoal, não temos muito tempo a perder, né? Eu espero que durante esse bate-papo, que a gente vai tentar fazer com que seja leve, vocês
por favor, não façam silêncio. Comentem, perguntem, para a gente saber que vocês estão aí, que a gente está indo na direção correta, né? E, na realidade, é um tema extremamente simples, mas o que acontece é que a gente tem muito medo que a nossa vida dê certo, tem muito medo de felicidade. Então, quando a gente começa a ouvir algumas coisas, pode ser que a gente se prenda em uma determinada parte da conversa e aquilo pareça muito complicado. Se isso acontecer, manda aí tua pergunta, de repente a gente faz uma segunda parte dessa conversa, se não der tempo de falar sobre tudo aqui. E também não temos a pretensão de ter a resposta para tudo, né, Luana? Né? Nós somos afortunados porque, acompanhando a vida de outras pessoas, a gente consegue coletar esses dados e tudo se torna melhor, mais fácil nesse sentido. Fábio, beijo para você. Beijo para você, meu lindo. Então, Luana, na minha experiência, tá? Existe um primeiro passo, e um primeiro passo fundamental para a gente atingir o sucesso, que é definir o que é o sucesso para cada pessoa, né? Porque assim, se o meu objetivo for caminhar em direção ao mais, em direção a mais vida, mais riqueza, mais dinheiro, mais felicidade, sucesso é quando eu alcanço isso tudo. Mas se o meu objetivo for caminhar em direção a menos, também é sucesso quando eu atinjo em determinado nível de menos, né? Então, vamos dizer assim, para um suicida, sucesso é conseguir se suicidar, né? Então, é bom falarmos sobre isso, porque senão fica aquela ideia de que sucesso é só aquilo que dá certo. É exatamente aquilo que dá certo. Mas as consequências disso que deu certo são suas. As consequências é com você. E aqui nós vamos falar sobre um tipo de sucesso específico, que é o sucesso que leva para o mais. Porque o sucesso que leva para o menos não precisa de muito esforço, sabe? Assim, a onda leva, né? Então não precisa chegar lá, né? não precisa estudar muito para isso, né? É só ficar quieto que dá certo. Então, nesse sentido, Luana, eu acredito muito que para termos e atingirmos sucesso, é importante a gente saber que, de alguma forma, esse mundo foi desenhado para que a gente não entre numa zona de conforto. Se nós observarmos a natureza, por exemplo, qualquer bicho de qualquer espécie, ele está diariamente, o tempo inteiro, se esforçando, né, vencendo os seus limites o tempo inteiro para conseguir construir alguma coisa, para conseguir comer, para conseguir fazer as coisas darem certo. Então, primeira ideia, essa ideia de vou ganhar dinheiro dormindo, nem quem trabalha na bolsa é assim, né? Porque ele pode não estar lá no meio da fábrica, mas a mente dele está trabalhando o tempo inteiro. Então, por alguma razão, se vocês quiserem dizer que foi Deus quem desenhou o universo, ou sei lá, qualquer razão que seja, parece que essa é uma equação feita para que a gente tenha que se esforçar um pouco mais, sempre, né? Então esse eu acho que é um primeiro grande passo para o sucesso. Concordo plenamente. Eu até fiz um post esses dias sobre isso, porque é isso, se você quer chegar mais longe, precisa inicialmente se permitir sair da zona de conforto. Do contrário, você vai ter uma vida tranquila, do mesmo lugar e sem muitas conquistas, sucesso ou qualquer coisa. E aí é interessante saber também que é o seguinte, também não precisa se matar por isso. Tem níveis e níveis, né? Sim, se para você sucesso ter 5 filhos e criar bem esses 5 filhos, você tem que se esforçar um tanto que dê conta de criar esses 5 filhos. Mas se sucesso para você for ter um menino só, a coisa já muda um pouquinho de nível, né? Em teoria, né? Se para você sucesso é ter 1 milhão, agora sucesso para você é ter 1 bilhão, você vai fazer um pouco mais. Mas não deixa de ser sucesso. Né? Então, também é possível buscar esse sucesso dentro de uma área daquilo que é possível para nós.
A gente sempre vai estar se esforçando, saindo da nossa zona de conforto, de tranquilidade. No entanto, também eu não preciso ficar perseguindo metas inalcançáveis. Né? Porque o mundo que nós vivemos hoje, talvez nossa profissão sofra um grande nível de influência de preconceito, porque as pessoas não conseguem entender bem ou diferenciar bem uma coisa da outra. Muita gente acha que terapia é só aquele motivacional, alguém batendo palma, vamos lá, vai alcançar e tal. Mas até por uma questão que as empresas querem vencer, os livros de autoajuda querem vender. Então fica muito uma ideia de que é muito, né? Então, uma pergunta para você, Luana. Se o seu objetivo for se casar, um bom casamento, uma ou duas crianças, com uma casa que te dê conforto sem que precise ser uma mansão, isso pode, para você ou para algumas pessoas que você conhece, ser considerado sucesso? Para mim, seria sucesso total. Mas também poderia... Mas poderia não ser. Mas poderia, para mim, poderia também que as metas fossem mais elevadas, né? Exato. Então, acho que saber disso, de alguma forma, é libertador, porque a gente está muito preso numa ideia de que precisa ser muito, 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 e na realidade a mediocridade em alguns termos é maravilhosa. Eu não preciso ser aquele aluno que tira 10 o tempo inteiro. Tudo bem tirar 8. Determinar qual é o nosso limite, né? Até onde a gente... Porque a gente tem as nossas habilidades e as nossas limitações. E para mim, a partir do momento que a gente coloca uma meta muito além das nossas limitações, a gente já começa a entrar na autossabotagem. Eu acho que agora você tocou num assunto assim maravilhoso, porque quando eu não sei os meus limites, eu tendo a não conseguir equilibrar esses pratos. Então eu faço um grande esforço, acabo tendo um grande sucesso na minha profissão, mas não cultivo relação nenhuma. E aí eu me aposento desquitado, sem nenhum cuidado, sem nenhum carinho, escravo de um poodle que eu preciso levar para mijar 2 vezes por dia. E às vezes sem filho, com família distante, com poucos amigos ou até nenhum. Exato. Né? Então, acho que saber e ter esse contexto do que é importante para você é muito legal. Quem não sabe o que quer, também não consegue identificar quando acha. E deixa a oportunidade passar com muita facilidade. Tem uma frase que é: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. E é exatamente isso, né? Você tem que conhecer o que você quer, onde você quer chegar, que tipo de obstáculos podem ter no caminho, para ver se aqueles obstáculos você dá conta de ultrapassar e de vencê-los, para daí sim seguir aquele caminho, né? Agora, fazer uma brincadeira com o pessoal que está acompanhando a gente, né? Quem sabe o que quer, que sabe de verdade, assim, tem claro na mente tudo que quer, manda aí pra gente 3 corações aí nos comentários. Quem sabe mais ou menos, só 2. Quem sabe bem pouquinho, manda 1 só. Mas tem que ser sabido mesmo, né? Que às vezes até a pessoa escreve, tem um caderninho lá que coloca todos os seus sonhos. Agora, se você não sabe porra nenhuma, escreve assim, não sei porra nenhuma. Que é pra gente saber também se esse é um tema que precisa, que vocês estão precisando, né? É legal. E assim, gente, ó, eu falo palavrão, tá? Eu falo palavrão. Então aí, já temos 3 corações. 3 corações de novo. Coisa boa demais saber que vocês estão assim. O Fábio 1 só, será que eu coloco mais um? Não sei, Fábio. Sei não. Legal, olha, gente, saber o que quer já é um puta de um caminho, né?
Mas agora eu queria falar de uma outra coisa com vocês. O sucesso, ele nunca é conseguido sozinho. Eu sempre preciso do outro para ter sucesso. É da força da nossa espécie a colaboração, né? Colaborar. Eu preciso do outro para comprar o meu serviço, ou para eu comprar o serviço dele. Eu preciso do outro para fazer trocas, né? Então, tem uma coisa que existe na nossa vida, Luana, tão necessária quanto o ar que a gente respira, que são os relacionamentos. Tudo é relacionamento, né? Nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente tem aprendido a se relacionar através de lives, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Eu falei, porra, eu vou ter que aprender a ser blogueirinho, porque, sabe, eu tinha o negócio ali por esporte e agora eu preciso usar do negócio mais profissionalmente. É um tipo de relacionamento, né? O meu relacionamento. É que o pessoal tá me chamando da louca das lives. E aí existe o relacionamento entre pessoas, existe o relacionamento entre instituições, de pessoa com instituições, existe o seu relacionamento com os seus sentimentos, com os seus sonhos, com as suas metas, né? E relacionar-se eu tenho uma impressão que as pessoas acreditam que a gente nasce com esse conhecimento nato dentro de nós. E na realidade não é assim. Relacionar-se é um aprendizado que poderia ser aprendido na escola como português e matemática, né? Então, assim, aprender... Deveria, inclusive, né? Deveria, inclusive. Então, saber me posicionar e me relacionar de uma maneira adequada tem alguns impactos imediatos nesse processo de sucesso e fracasso. Eu posso dar um exemplo, né? Se eu tenho relações saudáveis, imediatamente eu tenho mais credibilidade. Então, se as minhas relações são saudáveis e se meu nível de credibilidade está alto, para qualquer pessoa que eu chegar e falar assim, vamos abrir um negócio junto comigo, minha credibilidade está alta, né? E para minha credibilidade estar alta, eu também tenho que saber os meus limites, né? Preciso saber me ponderar. Agora, se eu tenho preconceito com as pessoas, né? E eu sou coach, né? E dentro do atendimento de coach especificamente, Luana, eu me deparei com um cliente uma vez, não vou me esquecer disso. Esse cliente tinha uma lanchonete e ele queria vender muito para as pessoas, mas as pessoas não se aproximavam, né? Assim, por mais qualidade que os lanches, as coisas dele tivessem, as pessoas não se aproximavam. Era um cara completamente preconceituoso, misógino, racista, homofóbico. Não sobrou ninguém para aquele cara amar. Entendeu? Ninguém Então, chega. então essas pessoas também não chegavam. Né? Eu vou comer minha coxinha aqui, né? E isso parece um paradoxo. Quando você conversa com isso com as pessoas falam assim, não, mas isso eu só penso na minha cabeça, eu nunca falei isso para ninguém. É aí que tá. Não precisa ser dito. Basta a postura, né? Eu tive um cliente numa situação muito parecida. Ele não queria se relacionar mais com funcionários. Ah, não? Não, e aí ele resolveu... eu não sei que fim deu, porque ele não voltou mais à terapia. Ele também não queria se relacionar com a terapeuta. Não, e aí, quando a gente chegou nesse assunto, que foi que ele não voltou mais. Mas a ideia dele era transformar o negócio dele do restaurante só em delivery, porque ele estava de saco cheio de lidar com os funcionários. E esses funcionários eram quem lidavam com os clientes. E aí foi quando eu entrei nessa questão sobre relações. Que independente do tipo de negócio, os relacionamentos, as relações, elas estão ali intrínsecas. E é aqui, é a postura interna que ia ditar se o delivery ou presencial ia ter mais sucesso ou menos sucesso. Bom, e aí eu usei o termo com vocês, colaboração.
Existem algumas coisas que elas precedem a colaboração. Antes de eu conseguir colaborar, eu preciso me agrupar. Se não tiver outras pessoas em volta de mim, com quem eu vou fazer trocas? Então, eu preciso querer fazer parte de um grupo e eu preciso permitir que as pessoas façam parte desse grupo. Acho que esse é uma questão muito importante de ser dita, Luana. Assim, eu sei que as pessoas estão cansadíssimas de ouvir de lei sistêmica, né? E toda vez que a gente fala em inclusão, a gente sempre pensa no outro. Mas tem um fator também que é o seguinte: muitas pessoas se excluem, né? Então é preciso que eu queira participar dos grupos, né? Que eu abra um espaço para compreender e respeitar a diversidade, ainda que aquilo não faça parte do meu dia a dia, mas tudo bem, aquilo existe na vida do outro. Dessa forma eu me agrupo. Dentro desse grupo tem que ter uma determinada ordem, né? Tem que ter uma organização, né? Se nós pensarmos naquele momento que nós vimos ali nas cavernas, se todo mundo fizer fogo, quem é que vai Cozinhar. cozinhar? Né? Se todo mundo cozinhar, quem é que vai fazer uma cabana? Né? A mesma coisa nesse nosso momento aqui. Se todo mundo trabalhar com TI, quem é que vai ser médico, por exemplo? A gente precisa ter essa organização e saber dessa organização, né? E de alguma forma isso acabou sendo criado uma marca tão forte que virou uma marca instintiva. Cada vez que a gente desvia a nossa conduta dentro da nossa relação, alguma coisa acontece para que a gente retorne a nossa conduta da maneira correta, né? E isso tem ficado, Luana, cada vez mais confuso, porque com o mundo moderno a gente tem se relacionado mais vezes, né? Se nós pensarmos antigamente no homem rural, ele chegava em casa, se relacionava com a mulher, com os filhos, depois ele pegava ferramentas de trabalho, ia para a lavoura e via mais uma ou duas pessoas ali. Hoje a gente, né, eu estou aqui com você no Instagram, aqui no computador meu WhatsApp está aberto, a outra conta do Instagram também está aberta, tem e-mail para eu responder, ou seja, a gente veste muitas roupas, né? E depois disso nós temos uma sensação de dívida, que mais tarde nós damos o nome de justiça para isso. E essa sensação de dívida, ela é incômoda, mas fundamental para o progresso humano. Porque na medida que eu faço algo para alguém, esse alguém se sente impelido a me devolver esse algo. E aí, então, com esses 3 itens combinados, nasce a possibilidade de colaboração. Eu tenho pessoas em volta, eu estabeleço bem o que eu sei e o que eu posso fazer, e eu tenho uma sensação de que eu preciso fazer alguma coisa por alguém. Não só a sensação, como eu tenho a necessidade, porque eu não sou autossuficiente. Talvez eu saiba caçar, mas eu não saiba costurar uma roupa dessa. E aí eu vou sentir frio, e vai ter alguém que vai poder me dar essa roupa, né? E aí eu dei esses exemplos todos ligados à profissão, mas a gente não pode esquecer que nós somos mamíferos, a gente precisa de contato, a gente precisa de uma estrutura hierárquica de relacionamentos, não só de conhecimento, mas uma estrutura hierárquica de relações mesmo, Emocional. né? Emocional, de afeto, por assim dizer, né? Isso significa que eu preciso estar atento às minhas atividades dentro dessas relações também. Então, quem é a pessoa que está diante de mim, né? Por enquanto, eu tenho aqui algumas pessoas diante de mim. Eu tenho a Luana. A Luana é minha colega de trabalho. Nesse momento aqui, ela é minha colega de trabalho. Mas já teve um momento também da gente estar virando caneco no boteco. E já teve momento que eu fui aluna, quando a gente fez o seminário. E teve um momento que foi minha terapeuta. Eu também precisei de ajuda e pedi ajuda, Luana, e sentei ali como paciente. Então, determinar esses sets, ele é super importante. No dia que eu pedi ajuda da Luana, a Luana me deu um puta de um esporro, mas aquilo me serviu,
né? Com 2 minutos ela tinha me cacetado já. E ela falou que eu já fui professor. Se eu tivesse entrado na sala com a postura de professor, eu teria me negado a ouvir o que ela tinha para me dizer e teria, de alguma forma, rejeitado aquele processo de ajuda. Então, saber quais são esses sete são importantíssimos. E aqui eu queria falar uma coisa, Luana. 70% das pessoas que estão empregadas no Brasil são empregadas por pequenas e microempresas. Você sabe qual é a característica fundamental dessas empresas? Assim, não 100%, mas muitas delas. Empresas familiares. Empresas familiares. Isso significa que dentro de casa, talvez você seja marido e ela seja tua esposa. Mas no ambiente de trabalho, eles são sócios. É outro papel. E se você então não sabe determinar bem esses papéis, no lugar de sucesso, vem um processo de fracasso. E o engraçado é o seguinte, o sucesso, ele é unilateral. Eu tenho sucesso aqui, eu tenho sucesso aqui, eu tenho que ir equilibrando esses pratos. Mas o processo de fracasso, ele parece uma bosta assim, de diarreia, aquela esparrela, que pega o vaso inteiro. Todas as áreas da sua vida se fodem ao mesmo tempo. Né? Eu não sei por que isso acontece, mas essa é uma característica. E fazendo analogia, não só nessas empresas familiares, né, que ora eles são marido e mulher, ora eles são colegas de trabalho, mas não numa família comum, convencional, sem que ambos tenham o mesmo empreendimento, quando o marido e a mulher têm filhos, ora eles são pais, ora eles são marido e mulher. E também delimitar esses papéis também é importante para o sucesso ou fracasso daquele casal, né? Daquela nova instituição, vamos dizer assim. Assim, eu tenho visto recentemente uma necessidade muito grande dos pais de serem amados, sabe? Essa nova geração de pais parece que eles querem muito ser amados mais do que serem respeitados. E eles acabam querendo ser muito amigos dos filhos, né? Inclusive, eu já vi escola pregando isso, pregando essa amizade, essa coisa toda. Depois, em algum momento da vida, aquela criança faz alguma bobagem, né? Eu estou falando criança, mas pode ser um adolescente. Ela faz alguma bobagem. Por quê? Porque é mais novo, porque tem menos experiência de vida, porque é da nossa natureza experimentar, e às vezes a gente experimenta coisas que não dão muito certo, né? E aí é o momento desses pais entrarem em cena. Só que como eles foram amigos durante muito tempo, essa autoridade de pai, ela não é mais reconhecida. E eu queria muito usar esse exemplo, porque assim, quando eu falo isso, às vezes fica parecendo que o pai e a mãe tem que ser então chato, tem que ser... Não significa nada disso. Mas tem certas posturas que é melhor não. Né? Por exemplo, sua mãe não precisa comentar com você do namorado novo dela. Pode ser outra coisa. Explicar que está namorando, mas não precisa ficar em detalhes. Agora, um filho pode falar disso com a mãe, até deve. Né? Então, em geral, é como a gente chega no nosso coração. É a postura que a gente chega no nosso coração, mas muitas vezes também é uma postura prática. Aquilo que eu faço, ou principalmente aquilo que eu deixo de fazer. É permanecer no meu lugar. Eu sinto, eu não sei se você, falando nessa questão, né, dos pais da nossa geração, dessas gerações mais atuais, quererem ser mais amigos, na intenção de quererem receber mais amor do que respeito, né? Eu tenho percebido que talvez, pela minha percepção, essas gerações foram gerações que receberam tudo muito leve e receberam muito de quem veio antes.
e a sensação de dívida é cada vez maior. E aí, ao invés de tomar isso e agradecer e querer fazer cada vez mais leve para o próximo, critica e quer negar tudo isso para não se sentir com tamanha dívida. E aí fica um pouco faltando. Mas esse aí é um processo de bola de neve, viu? Porque assim, tem também aquelas pessoas a quem eu devo e eu nunca vou poder pagar. Então, por exemplo, os meus pais são pessoas que eu devo. Não tem como eu juntar um tanto de dinheiro ou de favor e falar, pronto, né? Não te devo mais nada. Minha vida não tem preço. Então, eu diminuo essa sensação de dívida quando eu pego esse presente que eles me deram, que é a minha vida, e uso ela de uma forma útil, né? Vou ser feliz, vou construir coisas boas e tal. Então, essa sensação de dívida, ela diminui um pouco. Agora, entre amigos há equilíbrio. Se não houver equilíbrio entre amigos, as relações acabam, né? Então, quando os pais dão a falsa sensação para os filhos de que são só amigos e não pais, depois esse jovem também entra nesse processo de endividamento, né? E aí ele acha que ele tem esse poder de pagar. Isso é super complexo, porque acaba desvalorizando, inclusive, a vida daquela pessoa, né? Mas esse é um tema para uma outra live, né? Eu queria aqui frisar com vocês, pessoal, esses 3 grandes assuntos. O respeito por tudo e por todos, ainda que você não queira se parecer com aquela pessoa, é um problema dela que ela seja daquele jeito, né? Isso se chama inclusão, né? Eu preciso das pessoas para eu poder efetuar trocas, para eu poder ter sucesso em todas as minhas coisas. Saber o meu lugar. E aí, Luana, acho que eu queria explorar um pouquinho mais isso, sabe? Mas antes eu quero saber do pessoal se vocês estão aí, se vocês estão entendendo, porque eu vou elevar um pouquinho a complexidade do assunto. Então eu queria saber se vocês estão acompanhando, estão entendendo, se tem alguma pergunta, antes de eu desembestar, falar mais ainda. Que vai ficar complexo. A gente espera só um pouquinho, tem sempre um delayzinho, né? Primeiro a gente fala, espera um pouquinho, e depois é que sobe coração, sobe pergunta, né? Quero saber se vocês estão aí, por favor. Bom, meu pai. Olha, que legal. Bom, aproveitem para colocar as perguntas já, se já tiverem, para dar tempo da gente ver e responder, né? Que nós temos mais 25 minutos. Falando em ordem, Luana, eu queria falar de 2 instintos antagônicos entre si que acabam nos atrapalhando nessa situação de êxito. Que é o seguinte, em última instância, nós somos animais e nós respondemos a determinados instintos animais também, né? E dentro de um grupo, instintivamente, existe uma consciência. Essa consciência reconhece o mais novo como menos importante. Essa informação é muito importante. Ela reconhece o mais novo como menos importante do grupo. Isso significa que quando um mais velho está com problemas ou numa situação de perigo, o mais novo é impulsionado a fazer alguma coisa por ele. Tá? Então, para eu conseguir explicar isso direitinho, eu gostaria que todo mundo se imaginasse na África, num ambiente hostil, cheio de bicho, aquela zona, tá? Então, naquele lugar, imagina que você tem um bando com um grupo de pessoas caminhando. Aqui o líder está na frente. E de repente tem um leão vindo aqui nessa direção. Ele vai pegar alguém mais velho, sabe? Aí tem uma criança que sai do seu lugar. Ninguém pega a criança sai do seu lugar com o intuito de salvar esse mais velho. E não raras vezes ele se dá em sacrifício. Ele se joga na frente do leão e é comido vivo. Esse instinto, Luana, ele tem um fundamento.
O adulto é economicamente ativo, ele sabe plantar, ele pode parir um outro menino. A gente nem sabe se aquela criança vai chegar naquela idade, entendeu? Eu dei um exemplo lá de antigamente, agora eu vou dar um exemplo dos dias de hoje. Um casal que se separa. Então nós temos um problema aqui nessa instância. E aí nós temos uma criança que quer diminuir a dor desses pais e aí ela faz alguma coisa para tirar os pais de uma dor primária e diminuir para uma dor secundária que eles deem conta de suportar. Então, por exemplo, ela adoece, se é um adolescente, de repente começa a se envolver com drogas ou álcool, mas ele faz alguma coisa. Ele fazer essa coisa que a gente diz que ele está tentando chamar a atenção, na realidade ele está tentando salvar o mais velho. Você sabe identificar como que a gente sabe se nós estamos nesse movimento? Tem uma dica de ouro para saber identificar se a gente está nesse movimento. De autossacrifício? Eu diria estar pesado. Não. Sei não. Eu me sinto muito especial. Ah, é verdade. Uma importância absurda, assim. Mas isso é da natureza, isso é biológico. Entendeu? Eu acho assim, só eu posso resolver esse problema aqui. Né? Por exemplo, eu tenho que ir lá na casa dos meus pais, dizer que eles têm que tomar o remédio na hora certa, porque se não for eu, eles não fazem isso. Dá conta. Essa sensação de importância pessoal, ela é da natureza. Ela me impulsiona a fazer isso. Né? Agora eu falei para vocês que isso era antagônico. Por que antagônico? Ao mesmo tempo que esse instinto me lança lá para cima, imediatamente ele também me lança para baixo. Porque eu preciso voltar para o meu lugar. A natureza não se beneficia se eu ficar aqui fora do meu lugar há muito tempo, então ela me manda de volta. E como que ela me manda de volta? Através de um fracasso. Exatamente. Eu falo de efeitos desagradáveis bastante. Muitos fracassos financeiros acontecem dessa forma. Né? Então, por exemplo, eu chego para o meu pai, porque normalmente quem nos ajuda são os mais velhos. São os pais, são os avós, né? E digo, pode pagar essa fatura para mim esse mês que eu quebrei. E aí quando eu peço isso... Baixa as orelhas. Eu peço com uma postura de muito respeito. Né? Então, muitos processos de fracasso eu tenho visto pela desordem. Eu vejo isso acontecer com mulheres que ganharam um bebê. Elas sempre falaram como a mãe tem que agir, o que a mãe tem que fazer, como a mãe tem que cuidar da casa. Aí ela ganha o moleque, a mãe tem que se mudar para a casa dela, ela fica de cama, o moleque não dorme se não for no colo da avó, e a velha fica lá 2 meses inteiros fazendo tudo do jeito dela. Até que a menina, do jeito da minha mãe, é o jeito certo. Ou ela ainda é teimosa, não chama, não pede ajuda da mãe e fica se sacrificando a ponto de adoecer. Então, pessoal, essa dinâmica, essa postura, né, os nossos professores traduziram da seguinte maneira para a gente. Quando eu abro mão dessa importância pessoal, na realidade eu ganho poder pessoal. Eu abro mão de ser muito importante, me sobra mais energia para cuidar dos meus assuntos, dos meus negócios, das minhas relações, né, e disso tudo. Essa é uma coisa, assim, fundamental de ser percebida e eu gostaria que vocês refletissem mesmo sobre isso, sabe? Eu tô vendo que esse assunto fisgou vocês. Como que eu sei que fisgou vocês? Porque o número de pessoas assistindo a live ficou estável. Mesmo que não tenha perguntas, as pessoas estão prestando atenção, né? Então faça perguntas se você tem uma pergunta. Se não quer fazer agora, faz nos comentários depois. Mas esse processo é muito importante. É muito importante ser compreendido. Se você está se achando muito importante na vida de alguém que veio antes de você, alguma coisa está errada. Se você está se achando muito importante
na sua empresa, né? Meu patrão, se não for por mim, meu patrão tá ferrado. Não é bem por aí, não. Seu patrão abriu aquela empresa, você nem estava lá. Se não for eu, minha mãe não faz nada. A sua mãe já transava antes de você nascer. Você não é assim tão importante. Você é importante na sua vida, né? Então essa é uma coisa interessante de saber. E a outra coisa interessante de saber, e também bem complexa, mas simples de explicar, é que as trocas têm que ser equilibradas. Se eu ofereço alguma coisa para alguém, esse alguém se sente impelido a oferecer alguma coisa para mim. Pode ser afeto, pode ser serviço versus dinheiro, pode ser trabalho versus salário, né? Então, perceba também o que é que tem te alimentado. Muita gente, Luana, mas muita gente abre mão do dinheiro por reconhecimento. Eu passei por muito tempo nesse movimento, abdicando de qualquer salário, de qualquer coisa, em troca do reconhecimento que eu estava querendo pedir num lugar que não era o lugar adequado. E eu sofri muito. E esse reconhecimento, quando a gente busca na empresa, entre os amigos, etc., normalmente a gente está carente de um reconhecimento de dentro de casa. E esse reconhecimento até vem, ele só não vem no embrulho que a gente quer, né? E aí o que acontece? Eu não consigo negociar um bom salário, né? Eu prefiro que deem 2 ou 3 tapinhas nas minhas costas do que falar assim, não, eu preciso de R$ 1.000 a mais aqui para fazer isso. Né? E o dinheiro ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa ruim se eu comprar coisa ruim com ele. Agora, para mim, dinheiro é um angelical. Eu durmo que nem um anjo quando eu sei que tem dinheiro na minha conta. Ele facilita a nossa vida nesse mundo terreno que estamos, né? Eu posso escolher ter um bom plano de saúde, eu posso escolher fazer um bom curso, eu posso escolher muitas coisas boas com ele. Agora, o reconhecimento, tem vários tipos de reconhecimento. Eu prefiro meu reconhecimento em reais. Dólares também. Eu também. Mas as trocas, elas não são as mesmas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, nós estamos entrando no inverno, no outono agora, um tempo mais frio, e, portanto, se eu aparecer com uma manga aqui para vocês, que é uma fruta de verão, ela vai custar um pouco mais, porque ela está rara nesse momento. Para as trocas serem equilibradas, eu preciso oferecer algo que a outra pessoa precise. Eu preciso receber alguma coisa que eu precise também, né? Assim, eu presenciei por esses dias um processo muito engraçado. Assim, sabe quando o vizinho está querendo ser muito cortês? Muito fofo, Opa, muito cortês, alguma coisa né? ele tá querendo. Não, ele está Com querendo ser certeza. muito cortês. Você está querendo um relacionamento, está querendo conversa, talvez. Mas aí ele faz um bolo e te leva aquele pedaço de bolo. E depois você fica sem graça de devolver o prato vazio. Ai, que merda, ter que ir pro fogão bater um bolo. Eu não queria. Não queria nem o bolo que eu ganhei, nem agora aqui tendo que estar fazendo outro bolo para devolver esse prato e não devolver esse prato vazio. Mas dentro de mim eu sinto que precisa ter ali também um agrado para eu devolver esse agrado para aquela pessoa. Você sabe que eu já ouvi de pessoas e também vai ao encontro do que você está falando, mas no sentido inverso. Que a pessoa ela não tem a menor necessidade e vontade de retribuir aquilo que ela recebe. É. Eu tava procurando um comentário que a Zenóbia fez. Ela falou assim: uma citação muito interessante do Nissan Guanais, numa entrevista, ele disse: o sucesso é como o petróleo, é preciso cavar muito para encontrar e processar até o ponto de utilizar. Grande definição, diz ela. Zenóbia, eu vou discordar um pouquinho, tá? O Bert diz assim: fácil é aquilo que eu deixo que chegue. E eu acho que o sucesso pode ser muito fácil. Pode ser, porque eu tenho visto. Eu acompanho pessoas que têm sucesso assim com muita facilidade. E aí o que essas pessoas fazem? Elas trabalham um pouquinho mais.
para ter mais sucesso ainda. Então você vê ela se movimentando, né? Você vê ela se movimentando daquela maneira toda, mas não é para alcançar isso, é porque ela já alcançou esse sucesso. Ela só está percebendo que ela tem mais para oferecer ao mundo, E né? normalmente ela carrega outros parceiros junto com ela para que todos tenham sucesso, né? Exatamente. E assim, Luana, tem uma citação de uma cliente minha que marcou assim profundamente minha vida, sabe? Ela é muito jovem, muito mesmo. Na época ela tinha 28 anos, ela é presidente, CEO da própria empresa, uma empresa com mais de 1.000 funcionários. E numa das sessões, né, ela me deu permissão de falar isso. Eu só não revelo o nome dela, mas ela me deu permissão de falar isso. Ela falou assim para mim: Anquises, eu nasci rica, eu nasci bonita, eu nasci inteligente, eu nasci numa boa família. Se eu morrer sem deixar alguma coisa para o mundo, eu morro muito endividado. Porque eu nasci com todos esses atributos. Eu nasci com tudo isso. Então eu tenho que devolver alguma coisa, porque a vida aqui é muito boa. Eu tenho que deixar alguma coisa para o mundo. E aí eu percebi por que aquela menina de 28 anos já tinha tanto sucesso assim, com esse tipo de pensamento, né? E normalmente você percebe aquelas pessoas que patinam, elas não estão num processo de ganha, 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 né? Porque isso é uma coisa, já é a terceira vez que eu falo aqui nas lives, né? Eu tenho que estar ganhando no meu processo terapêutico com o meu cliente. Eu ganho dinheiro. O meu cliente ganha paz, ele ganha conhecimento, mas tem que ter um terceiro ganho. O terceiro ganho é que, sendo uma pessoa melhor, o meu cliente pode influenciar outras pessoas. Então, ele pode ser um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor. Com aquele dinheiro que eu recebi dele, eu posso fazer boas escolhas e também posso montar minha família, sustentar minha família, fazer um novo curso. Então, o processo nunca é de ganha-ganha, mas é ganha, ganha e ganha. A vida tem que ganhar com isso tudo, não só eu e o meu interlocutor. Exatamente. Bom, pessoal, a gente está entrando na reta final. Alguém aí falou que o celular descarregou e tal. Eu vou deixar isso aí salvo. Mas eu queria um feedback de vocês. Vocês estão tão caladinhos. Fala alguma coisa aí. Tá bom? Não tá bom? Tem alguma dúvida? Você, Luana, quer acrescentar alguma coisa? Porque assim, eu corri com o tema hoje, hein? Falei de um tanto de Tem muita coisa, coisa, hein? né, para falar sobre esse tema, né? Pelo E menos eu conversem comigo se eu falei de uma maneira clara ou se ficou embolado demais. Porque aí a gente reparte isso em várias lives, ou se deu para entender alguma coisa. sim. E é interessante, assim, porque eu acho que é uma outra live, na verdade, mas para mim ficou muito claro na minha vida e de quem eu venho acompanhando, que também o sucesso, muitas vezes, ele não vem com aprendizado. Mas o fracasso seguido de sucesso, além de você ter o sucesso, você tem um aprendizado por trás. E para mim, esse é o grande tchan, assim, do fracasso. Porque se você olha para ele como um aprendizado, a chance de você ter sucesso é muito maior. Porque se você olhou o fracasso como aprendizado, obviamente. Porque ali você alçou outros degraus que você não alçaria se você já tivesse alcançado o sucesso imediatamente. Então, para mim, esse é um tema que eu gosto muito, especialmente por conta disso, assim, a gente tem muito medo também de fracassar, porque a gente quer alcançar o sucesso sempre, a todo tempo, em todos os âmbitos da nossa vida, e a gente não se permite fracassar. Mas também a gente não se permite aprender se a gente não fracassar. Então,
tem toda essa questão de postura e tem a questão da postura do fracasso também. Fala um pouco sobre isso para nós. Que eu não sei quanto tempo a gente tem, porque eu não tô olhando. Ah, se cair a gente abre de novo, o papo tá bom. Se cair a Mas Luana abre no dela, a gente faz mais 10 minutos aqui para fechar o assunto. tá bom. Mas é justamente isso, assim, porque eu percebo todas as vezes que eu queria muito o sucesso, sem passar pelo fracasso, sem poder alçar outros obstáculos, eu alcançava um sucesso assim. E eu não tenho como alcançar um sucesso assim a partir do momento que eu delimitei o meu sucesso. Delimitei não, eu destrinchei o que era sucesso para mim, ele ficou um sucesso top. Mas eu não consigo chegar nele diretamente. E se chegar, eu não vejo graça. Porque aí eu me sinto cada vez mais endividado, cada vez precisando fazer mais. E aí, para mim, e aí tá muito ligado ao que eu aprendi na trilha e que fez uma analogia na vida para mim. Que, na verdade, alcançar o sucesso, ele talvez não tenha exatamente o mesmo gosto do que o caminho que se percorreu para chegar até lá. E nesse caminho, muitas vezes, teve o fracasso, que, na minha opinião, são oportunidades de aprendizado e oportunidades de eu subir cada vez mais o meu sucesso. Eu acho, Luana, que o fracasso ele pode ser calculado, né? Por exemplo, tem algumas experiências que não tem como. Eu tenho que passar por aquele fracasso. E não é uma coisa que vai desestabilizar a minha vida. Mas as pessoas costumam ter vergonha do fracasso, né? E isso é um processo arrogante. Né? Por exemplo, eu abri uma empresa uma vez e quebrei essa empresa. Você acha que essa porretada na minha cara fez eu ser mais ou menos cuidadoso com a minha vida? Né? Agora, se eu for me odiar o resto da vida por causa disso, eu nunca dou a volta por cima. Se você nunca mais for empreender também por conta disso, você também não chegue lá, né? Eu não ia estar aqui como terapeuta, eu ia estar trabalhando de carteira assinada, entendeu? Agora, por que as pessoas têm tanto medo de ser julgadas assim? Porque costuma se julgar todo mundo que já fracassou um dia. E assim... Que bobagem, né? Bobagem no bom sentido, porque se aquela pessoa fracassou, ela já está te mostrando que aquele caminho você não deve seguir, né? E eu tive um professor, assim, ele foi um professor maravilhoso. Ele me ensinou contabilidade social, né? Ele era funcionário do Banco Central, no curso de economia. Todos os professores pegavam cases de sucesso. Todos. Todos os professores ficavam discutindo case de sucesso. Ele pegava para nós case de fracasso. Maravilhoso, porque você pega um case de sucesso, aí você engessa o seu pensamento. Porque deu certo ali, você começa a fazer só daquele jeito, só daquele jeito, só daquele jeito. Ele não, ele falava de fracassos. Porque o fracasso, ele é estável. Entendeu? Se fracassou aqui por causa disso, vai sempre fracassar por causa disso. Então não faz. Né? Então ele fazia a gente estudar tudo quanto era fracasso e a gente foi ficando criativo para achar o sucesso, né? E isso foi muito legal ter aprendido isso. É maravilhoso, né? Porque justamente quando você olha o mesmo padrão de fracasso, você já está meio caminho andado, né, para o sucesso, porque você pode aprender ali. Por isso eu falo, fracasso para mim é uma oportunidade de aprendizado, seja o meu ou de outras pessoas. Porque ali você pelo menos aprende, no mínimo, o que não fazer de novo. O que não fazer de novo. Bom, pessoal, a gente tem 3 minutos ou 4. Vocês estão quietinhos. Então, dá um feedback pra gente lá nos comentários, tá? Eu vou subir isso aí no meu IGTV. Mas eu vou aproveitar a oportunidade para me despedir de vocês. Assistam de novo se vocês acharam que isso é válido. Se não for válido, na hora de fazer xixi, você deixa sair na urina, tá? Senão você deixa lá também um feedback. É importante para nós sabermos se nós estamos colaborando de alguma maneira,
tá? Quero agradecer muito você, Luana, muito mesmo, por estar aqui comigo hoje, colaborando. Quero agradecer todo mundo que nos assistiu. Salvem essa live, compartilhem com quem vocês acham que é interessante, tá? E um beijo para todo mundo, um beijo para Rosângela, um beijo para o Fábio, um beijo para o Roger, a Thaís passou por aqui também, um monte de gente bacana, Dani, beijo para vocês todos. Luana, suas considerações finais também. Eu quero te agradecer também pelo convite. Estou bastante honrada de fazer essa live com você, uma pessoa com uma baita experiência no assunto, que eu aprendo muito com você. E é sempre gostoso a gente compartilhar também as nossas experiências, né? A minha nesse início de jornada. E agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Meu pai está aqui com a gente, a Dani também, uma amiga. Agradecer aí mais aprendizado que eu tive nessa live. Então, obrigada mesmo de coração. Espero poder estar aqui de novo para eu aprender um pouquinho mais e compartilhar um pouco da minha experiência também. Um beijo para todos vocês. Amanhã eu tô com o Valmir. O Valmir está aqui. Luana, amanhã nós vamos falar sobre relações homoafetivas, que é um assunto que pouquíssimas pessoas falam. Então a gente vai falar de inclusão, de postura, as dinâmicas que acontecem entre esses casais, né? Vamos falar até do seguinte, né? Às vezes a pessoa se descobre homossexual e demora um tempo para ela se descobrir, aí ela quer que a família aceite de uma hora para outra. Então tudo isso a gente vai falar amanhã, tá bom? Acompanhem a gente legal, também. Sempre perguntam, então essa é uma grande oportunidade aí de vocês assistirem com Anquises. Eu já vou mandar para um monte de gente que já tinha falado sobre esse assunto. Amanhã às 9h30 da noite. Beijo, pessoal. Beijo.